o Deus Criador do céu e da terra, o Deus forte e poderoso, o Deus invencível em todas as batalhas, meu Pai. E aqui nós estamos, Senhor, nesse momento, nessa manhã de domingo, meu Deus. Aqui nós estamos para glorificar o nome do Senhor, para exaltar, meu Pai, o nome do Senhor nesse momento, meu Pai, o nome daquele que é vivo e reina para sempre, o nome daquele, meu Pai, que vive e reina para sempre, que está no nosso meio, meu Deus, em todos os momentos da nossa vida. O Senhor que se faz presente, meu Deus, no nosso coração, meu Pai. O Senhor que se faz presente na nossa vida e no nosso coração, meu Pai, na nossa alma. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse dia. Louvamos, meu Pai, e engrandecemos, meu Deus, o nome santo do Deus vivo e poderoso, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida, o Deus que é a razão da nossa existência, o Deus que é vivo e poderoso, meu Pai, e reina para sempre. Oh, aleluias, aleluias, meu Pai. Nós te amamos, ó meu Senhor, nesse momento. Te amamos, meu Pai, porque Tu és a nossa rocha e também a nossa fortaleza. Tu és, meu Pai, a razão do nosso viver, meu Pai. Tu és a razão da nossa vida. És o Deus da nossa alegria e salvação, meu Pai. Tu és, meu Pai, o Deus vivo e poderoso, meu Pai.
E eu estou aqui, meu Deus, para que a minha fé não se desfaleça, mas que eu possa confiar mais e mais em Ti e depender mais e mais da Tua palavra. Oh, aleluias, aleluias. Segura, meu Pai, nas mãos dos Teus filhos nesta hora. Segura, meu Pai, nas mãos de cada uma dessas
em nome de Jesus Cristo, que a glória do teu poder e Espírito, meu Pai, resplandeça no nosso coração nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Entregue a Deus, igreja, a sua vida nessa manhã, porque Ele é quem pode morar no seu coração e na sua vida nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Que a misericórdia de Deus esteja no seu coração nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Nós lhe pedimos, meu Pai, nesse momento, meu Deus, tenha misericórdia de nós e compaixão, meu Pai, nesse dia. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa alma. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, e que faça presente, meu Deus, na nossa vida a tua misericórdia, e que se faça presente, meu Pai, no nosso coração, Senhor, nesse dia, a tua misericórdia. Aleluias. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor, meu Pai. Então receba, Pai, a nossa adoração nesse dia, o nosso louvor, meu Pai, e que a tua presença ela possa habitar no nosso coração nesse momento. Peça a Ele, igreja, agora, para que a presença dEle venha habitar na sua vida. Peça a Ele agora para que a misericórdia dEle possa habitar no seu coração nesse momento. E diga a Ele: Pai, em nome de Jesus, meu Deus, venha habitar no meu coração agora. Chame por Ele, igreja, e peça para que Ele possa habitar na sua vida nesse momento, habitar no seu coração agora. E diga a Ele: Pai, eu preciso do Senhor nesse momento, meu Pai. Diga para Deus que você necessita da misericórdia dEle agora e da compaixão dEle nesse momento. Diga a Ele: Pai, Tu és a razão da minha vida, Senhor, a razão da minha existência nesse momento, o Deus da minha vida e o Deus da minha salvação nesse momento. Oh, aleluias, aleluias, meu Pai, venha revestir, meu Deus, a cada vida com a tua presença nesse momento, com o teu Espírito, meu Pai, e fazer, meu Pai, com que a tua igreja e os teus filhos, meu Pai, sejam cheios do seu poder agora, sejam cheios do teu Espírito nesse momento. Que cada um de nós, meu Pai, possamos transbordar a tua essência, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, meu Pai. Entra, meu Deus, no nosso coração. Entra, Pai, na nossa vida nesse dia, meu Deus. É o que nós, meu Pai, lhe pedimos, Senhor, nesse momento, meu Pai. E que a tua misericórdia resplandeça no nosso coração, e que a tua compaixão, meu Pai, ela resplandeça, Senhor, na nossa vida, meu Pai. É o que nós, em Cristo Jesus, lhe pedimos, meu Pai, e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. E a igreja levante as suas mãos para
habitar dentro do seu coração nesse momento. Que a presença do Espírito Santo ela esteja na sua vida. Que a misericórdia de Deus, igreja, ela possa habitar dentro do seu coração e que transporte a presença de Deus na nossa vida e no nosso coração. E todos os que creem, digam: em nome de Jesus, a minha vida e o meu coração eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Digam amém e digam glória a Deus. Palmas para o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Palmas para Jesus, igreja, bem forte, para o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, abra por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Você que tem a Bíblia, Samuel, capítulo 21. O título da leitura fala sobre o salmista Davi. O título da leitura diz: Davi foge para Aquis, rei de Gate. Amém? Davi, quando ele recebeu a notícia de que Saul queria matá-lo, ele fugiu. Geralmente, quando a pessoa ela foge é porque ela sente medo. A pergunta é: porque muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizer: quem crê em Deus não foge, cristão de verdade não foge e muito menos tem medo. Mas se Davi fugiu é porque ele teve medo de alguma coisa, ou que alguma coisa pudesse lhe acontecer. Se nós formos pegar, por exemplo, toda a história da Bíblia, Elias, por exemplo, um grande homem de Deus, teve um momento que ele teve que o quê? Que ele fugiu. Ele não fugiu de um exército, mas ele fugiu de uma mulher. Ou seja, por mais forte que cada um de nós possamos ser, nós vamos sempre sentir medo de algo, de alguma coisa. Concorda ou não? Só que aonde mora o problema de tudo isso? É o medo? Não. É o fugir do medo? Também não, até porque geralmente quando nós fugimos de alguma coisa ou de alguma situação, aquilo ali ele vai te acompanhar por longo tempo. É como se você tivesse que acertar contas com alguma coisa e você não tem por onde fugir. Só que no caso de Davi, ele não queria entrar em confronto com Saul. Afinal,
Davi, ele já havia sido escolhido por Deus para que ele pudesse ser rei aonde? Em Israel. Só que quando Davi ele recebeu a unção para que ele pudesse se tornar rei de Israel, ele poderia ter usado da autoridade que Deus lhe deu, ele poderia ter confrontado todo mundo que ali estivesse, e ele diria assim: olha, a partir de hoje quem é o rei de Israel somos nós. Só que como que começou o reinado de Davi? A partir do momento que ele recebeu a unção para que ele pudesse se tornar rei, observe que ele não falou absolutamente nada, ou seja, nem sempre o seu barulho vai resolver os seus problemas. Porque tem gente que ela quer resolver tudo no grito, na briga, ou de alguma forma. Não é assim? Tem gente que ela quer resolver tudo na base da ignorância, e ela acha que assim ela vai conseguir resolver os seus problemas. Mas pelo contrário, ela é capaz de piorar tudo ao seu redor e fazer aumentar mais ainda os problemas que ela tem passado, os problemas que ela tem enfrentado na vida dela. Aí como que Davi ele começou a reinar? Ele reinou conquistando a confiança de quem? Do povo. Mas uma pergunta que eu faço para você: ele premeditou tudo isso? Pior que não. Ele não premeditou conquistar a confiança do povo daquela maneira, porque você veja que, por exemplo, quando Davi ele foi lutar contra o gigante, Davi ele já havia sido escolhido por Deus para ser rei de Israel? Sim ou não? Já. Samuel já tinha ido lá na casa dele e ungido ele como rei. Então quando Saul, que era o rei teoricamente, disse lá que ele queria alguém para lutar contra o gigante, quem vencesse esse gigante se casaria com a filha dele, Mical, se não me falha a memória. Davi ele não se dispôs a lutar contra o gigante por causa da promessa do rei, mas foi por causa que o gigante ele estava afrontando a quem? A Deus, e desafiando a Deus. E Davi ele sentiu aquilo ali, ou seja, ele se ofendeu no lugar de quem? No lugar de Deus. E aí quando Davi ele foi lutar contra o gigante e ele conseguiu derrotar o gigante Golias, que ninguém tinha coragem de lutar contra o gigante, e ele foi lá, lutou e venceu o gigante. Ele fez com que as pessoas olhassem para ele e pensassem assim: esse menino ele é diferenciado, ele é diferente. E isso fez com que o povo começasse a enxergar Davi de uma forma o quê? Diferente. Você entende, sim ou não? Ele começou a enxergar Davi com um olhar diferente, de forma diferente. Quando tem alguém que faz alguma coisa diferente, pode ser novo ou pode ser velho, todo mundo começa o quê? A falar. Tem um rapazinho aí que ele foi eleito aí um dos melhores deputados mais bem votados do Brasil. Não posso falar o nome, mas o rapaz, ele é novo, e quem vê o rapaz falando assim, você diz assim: esse cara ele tem coragem, ele tem futuro, ele tem
ele tem futuro. Todo mundo que olha para ele vê que ele é diferenciado. E assim, então, quem olhava para Davi começava a ver em Davi alguém que eles não estavam mais conseguindo ver em quem? Como, gente? Em Saul, rei de Israel. Porque enquanto Saul estava lá no palácio de braços cruzados, Davi, ele estava lutando contra quem? Ele estava lutando contra o gigante. Só que aí Saul, ele não conseguia enxergar Davi do jeito que o povo enxergava. Saul, ele começou a se sentir ameaçado, por isso ele começou a perseguir a quem? Ele começou a perseguir Davi. E Davi, então, para ele não entrar em confronto com o rei, ele preferiu fugir. E aí, a Bíblia diz assim, capítulo 21, versículo 10, diz: levantou-se Davi naquele dia e fez o quê? E fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhes disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus milhares? Vamos lá de novo. Versículo 11: porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi venceu quantos milhares? 10. Ou seja, as mulheres, elas começavam a cantar, a entoar esse canto. Saul venceu seus milhares, mas Davi venceu 10 milhares, ou seja, exaltando a Davi e diminuindo a quem? O rei Saul. E isso fez com que Saul odiasse a Davi. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Amém? E ali então, quando Davi ele fugiu para Gate, quem começou a promover Davi foi quem? Foi os próprios inimigos e o próprio Saul, que começou a perseguir Davi. Mas quando Davi chegou no palácio lá, aonde ele estava fugindo, os soldados daquele rei falaram bem assim: não é este o Davi? Porque olha as palavras dele. Ele diz, versículo 10: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças, dizendo? Ou seja, quem começou a promover Davi foram os seus próprios inimigos. Sabe de uma coisa que nós aprendemos e entendemos com essa palavra? Quando você confia em Deus e acredita nas promessas de quem? De Deus, quem nos promove são aqueles que falam mal da gente, são aqueles que se levantam contra a gente. São eles. Já viu aquele ditado que ninguém joga pedra em árvore que não dá o quê? Fruto. Quando tem alguém levando muita pedrada demais, quando tem alguém que está sendo afligido demais, quando tem alguém que está sendo perseguido demais, isso é sinal de que aquela árvore ela é boa, aquela árvore ela não é ruim. E nisso que Davi ele fugiu de Saul e ele se refugiou
mas Davi venceu os seus 10 milhares. Ou seja, é esse aí que é o rei. Quer dizer, eles começaram, os próprios inimigos começaram a enxergar em Davi um homem completamente diferente daquilo que ele era. Podem perseguir uma pessoa que ela é de Deus, e muitas das vezes ela vai ter até que fugir, como Davi. Ele o que? Fugiu. Davi fugiu por medo de confrontar o rei. Afinal, ele tinha um temor muito grande por Saul. Por mais que ele havia sido escolhido por Deus para que ele pudesse ser rei de Israel, mas ele continuou olhando a Saul com bons olhos, porque ele não era um homem de maus olhos. E o problema de muitas pessoas é que elas conseguem enxergar as coisas com maus olhos. E Saul foi um desses. Ele começou a enxergar Davi com maus olhos. Afinal, era mais fácil ele enxergar Davi com maus olhos do que ele reconhecer que na vida de Davi havia a unção de Deus. Afinal, era mais fácil perseguir quem era de Deus do que se consertar dos seus erros, dos seus pecados, e reconhecer que ele estava precisando de quem? Que ele estava precisando de Deus. E aqui então, nessa palavra, nesse texto, começou a maior história de um homem que ele foi usado por Deus, mas Deus fez com que a história de Davi ela começasse diante de uma grande perseguição que ele começou a enfrentar daquele que não era para perseguir ele, porque Davi fazia de tudo para ajudar quem? A Saul. Quando os demônios perturbavam a Saul, quem é que ia lá tocar para Saul? Davi. Quando o povo precisou de alguém para vencer o gigante Golias, quem é que foi lutar contra o gigante Golias? Davi. Davi que foi lutar. Ninguém foi. E aqui então, Davi ele não precisou abrir a boca para dizer assim: olha, eu sou o rei, eu sou o rei de Israel. Davi não abriu a boca e falou nada. Davi conquistou o seu espaço, trazendo as pessoas para o seu lado. Repito, não foi nada premeditado, porque tem gente que faz tudo por interesse. Davi não. As pessoas começaram a ver em Davi um homem diferente, por isso eles começaram a se aproximar de Davi. E as próprias pessoas viram, sabe o que? Davi é um homem de Deus. Saul, ele está distante de Deus, porque ele só sabe perseguir Davi. Olha só a história. E diz mais assim, olha, versículo 12 diz: Davi guardou o quê? Estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito o quê? Ele teve o quê? Ele teve medo de Aquis, rei de onde? De Gate. Pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava-se no poste das portas e deixava correr saliva pelo quê? Pela barba. Eita glória! Aqui é o seguinte: quando os soldados olhou para Davi, quando o soldado olhou para Davi e disse assim: esse não é Davi, porque Davi ele foi se refugiar em um lugar onde havia pessoas que também o invejavam, que queriam pegar ele para matar também. Só que quando Davi percebeu isso, o que Davi ele começou a fazer? Ele começou a se bater nas botas, se jogar no chão. Ele começou a deixar saliva escorrer para a barba dele, porque o rei olhou para ele e disse assim: quem trouxe esse doido para mim? Ou seja,
A única saída que Davi tinha para sair dali vivo era se fazendo de quê? Você sabia que tem hora da vida da gente que também a gente tem que se fazer de doido? Fingir demência, fingir que não está entendendo nada. Ah, pastor, tem que ser fingido. Não, você tem que ser você mesmo. Mas tem hora que você tem que se fingir de surdo, você tem que se fingir de cego, para você conseguir vencer no mundo, para nós conseguirmos vencer no mundo que a gente vive. A gente tem que se fingir que não estamos entendendo absolutamente o que? Nada. Você sabe que alguém está falando de você, mas aí a melhor coisa é você fingir que você não sabe de quê? De nada. A pessoa chega até você, você sabe que ela está te batendo pelas costas, mas você vai lá e dá o que nela? Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Sabe por quê? Sabe por que mata a pessoa aos poucos? É ela saber que ela fala tanto mal de você, mas quando você se depara diante dela, você não faz questionário, você não faz nenhum tipo de questionamento com ela, você abraça ela. A pessoa às vezes ela está dentro da igreja e quando ela chega lá fora ela fala mal do pastor. E aí o pastor às vezes ele finge demência, que não sabe nem absolutamente o que. Mas quando vê ele lá fora, dá um abraço nela. Porque quando uma pessoa ela fala de você, ela te critica de alguma forma, sabe, gente? Ela tem inveja de você, ou ela tem uma deficiência muito grande, porque o vício não é o vício do roubo somente, mas é o vício da mentira, é o vício do ódio, é o vício da mágoa, é o vício de falar dos outros. Você sabia que isso é vício também? Porque tem gente que não consegue viver sem. Ela não consegue viver sem falar de você. Ela não consegue viver sem te criticar. Afinal, a sua fé incomoda ela, a sua perseverança incomoda ela. E quando você não questiona quem falou de você, quem te criticou, isso faz a pessoa pensar o seguinte: eu falo do fulano, eu falo do meu tramo, mas ele não revida, ele não briga. Por isso que eu digo para vocês: o seu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Mas sabe o que dá vontade na gente quando alguém fala mal da gente? Vou falar do fulano também. Para com isso, você não é igual a ela, você é diferente dela, você é diferenciado. Quem entende no nome de Jesus? Não é assim? Você é diferenciado. Aí aquela pessoa que chega para você e diz assim: fulano, cuidado, que eu estou falando de você. Não deixe aquilo entrar dentro do seu coração. O inimigo, ele quer manchar o seu coração. E tudo que dá vontade é você chegar e dizer assim: ô fulano, vem cá, eu não sei, você está falando de mim, você está... Mas isso não muda a vida de ninguém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: quem traiu Jesus? Qual dos discípulos traiu Jesus? Quem? Qual dos discípulos traiu Jesus? Não entendi, gente. Filho, presta atenção na palavra, Pedro. Quem? Quando eu pergunto para você, Jesus sabia que Judas estava traindo ele? Sim ou não? Quantas vezes você viu Jesus indo lá tirar perguntas para Judas? Quantas vezes você viu Jesus indo lá para Judas e chamando Judas de traidor, de enganador, de mentiroso? Quantas vezes? Olha o ensinamento que Jesus nos dá. Ou seja, tirar perguntas não vale de absolutamente o quê? Nada. Davi, se ele quisesse, ele reuniria alguns e lutaria contra quem? Contra Davi. Mas ele contra Saul, perdão. Mas não, ele preferiu confiar em quem? Porque ele sabia que a ajuda dele viria de quem? Viria de Deus. Ele sabia que quem justificaria ele era quem? Era Deus. Por isso o silêncio dele, o silêncio de Davi, fazia
Saul, odiar ele mais ainda. Esse miserável não fala nada, não se levanta contra mim, ele não briga comigo. E tem hora que a gente tem que fingir que não sabemos de absolutamente o que? Nada. Você concorda ou não? Oi? Quem concorda? Mas é fácil você fingir que não sabe de nada às vezes? Oi? Não é, gente. Tem hora que dá vontade de você chutar o pau da barraca e dizer assim: olha, eu vou quebrar o fulano, vou pegar o Beltrano e vamos resolver isso aí. Mas não adianta, porque quem te defende é Jesus. É Jesus quem está contigo. E diz mais, versículo 15, 14. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está o quê? Gente, você não quer ler hoje, né, gente? Esse homem está o quê? Então Davi foi considerado como o quê? Como louco. Por que nos trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este aonde? Na minha casa. Ou seja, será que está faltando doido para vocês trazerem esse para mim? Ou seja, ele quis dizer mais ou menos que já tinha uns doidos lá, mas trouxeram mais um doido. Então Davi, ele foi considerado o quê? Doido, mas tudo para ele fugir, para que ele não o quê? Para que ele não morresse, entendeu? Então, tipo assim, o medo de Davi fez ele se passar por doido, para que ele não morresse. Para você não morrer, tem hora que você vai ter que se fazer de doido também. Tem hora que você vai ter que fingir demência. Faz cara de que não sabe de nada. Tudo bem, fulano? Bem, graças a Deus. É igual, todo dia você está bem? É todo dia que você está feliz? Todo dia você está sorrindo? Tem dia que a gente não está legal. Mas quando alguém diz assim: fulano, tudo bem? Você diz assim: está tudo bem. Mas dentro de você sabe que não está legal. Mas você sempre vai profetizar e vai dizer: está tudo bem. E o resto, deixa que Deus ele resolve. Diga glória a Deus. Para concluir, diz assim, 22, capítulo 22. Deixa eu ver. Não. 22. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de onde? Então, mais uma vez, Davi fugiu e agora ele foi se refugiar onde? Dentro de uma caverna. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Aqui, olha o versículo 2, presta atenção. Ajuntaram-se a quem? A ele quem? A quem? A Davi. Todos os homens que se achavam em quê? Em aperto. E todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens parados. Então vamos lá. A Bíblia diz que se ajuntaram a Davi os homens que estavam o quê? Em apertos e o quê? Endividados. Todos os amargurados de quê? E Davi se fez chefe de quem? Com certeza Davi estava próspero. Davi
ele não estava amargurado, Davi não estava triste. Concorda ou não? Sim ou não? Eu discordo. Um homem que foge, ele tá feliz? Não. Um homem que foge por medo, ele está legal? Não. Mas ele estava bem porque Deus estava com ele. Gente, aqui começou a história do maior homem, ou um dos maiores homens da humanidade, que se chamava quem? Davi. Um homem que nunca perdeu uma batalha, um homem que nunca perdeu uma guerra. E o exército de Davi começou com quantas pessoas? 400. Só que Deus, ele não mandou para Davi quem estava próspero, quem estava bem, quem estava legal. Deus mandou para Davi quem estava endividado, quem estava em aperto, quem estava amargurado e quem estava angustiado. Isso é forte demais. Porque Deus, ele do céu, ele disse assim: Davi, com esses aqui, você vai começar a formar o maior exército que Israel já teve. Talvez o que você tenha é tão pouco. Gente, o que eu tenho é tão pouco, mas eu acredito que Deus, ele vai multiplicar aquele pouco que eu tenho em muitas vezes mais. Eu creio nisso. Você pode não ter, talvez hoje você pode não ter muita coisa, mas Deus vai usar esse pouco que você tem para te honrar, desde que você seja fiel no pouco que você tem e que você permaneça na obediência para com Deus, no temor para com Deus, em andar com Deus, em fazer a vontade de Deus, porque Deus vai te honrar do jeito que você tiver. Eram 400. Davi já havia sido escolhido já, ponto. Ninguém tirava aquilo de Davi. Só que Davi, ele tinha que começar o seu reinado. Só que a guerra de Davi não era contra Saul. A guerra de Davi era contra principados, potestades, forças espirituais do mal. Essa era a guerra de Davi. A sua guerra também ela é assim. Sua guerra não é contra carne e sangue. Sua guerra é contra principados e o quê? E potestades e forças espirituais do quê? Do mal. Deus poderia ter mandado alguém rico para ajudar quem? A Davi. Mas mandou alguém que estava pior do que quem? Pior do que Davi. Tipo assim, o que eu vou fazer por esses homens se eu estou fugindo do Senhor? Como que eu vou ajudar eles se eu estou fugindo de Saul? Se eu acabei de me fazer de doido para que eu não morresse? Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de quem? Na vida de Davi. Gente, acredite no que Deus está falando com você nessa manhã. Deus tem um propósito também na sua vida, e Ele vai usar as lutas, as perseguições, as dificuldades que você tem passado para fazer o nome dEle ser glorificado e exaltado através da sua vida. Tudo vai dar certo. Mas para de querer justificar tudo na sua vida. Para concluir e a gente orar, olha o que diz mais. Versículo 13: Dali passou a Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe entrar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de quem? Há de fazer de mim. Diga glória a Deus. E eu sei o que Deus Ele há de fazer na sua vida e na minha vida, porque os propósitos de Deus na minha e na sua vida é grande. Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus?
Amém, gente? Com a mão direita levantada para o alto, diga: Senhor Jesus, diga: meu Deus, que a misericórdia do Senhor resplandeça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor usou a Davi, usa também, meu Pai, essa pessoa que se encontra, Pai, diante dessa